Olá, sejam muito bem-vindas para mais um treinamento semanal gratuito, para mais uma Weekclass, esse encontro que nós temos, esse compromisso que nós temos toda quarta-feira, às 10h10 da manhã, para para afiarmos o machado, para estudarmos tudo aquilo que se refere à rotina de uma empreendedora cristã. Seja muito bem-vinda para mais essa aula. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é um calo, é o calcanhar de Aquiles de muitas dessas empreendedoras, que é a produção de conteúdo. Ou você ama, ou você odeia, e essa relação, essa, essa visão sobre essa necessidade de produzir conteúdo é sempre muito polêmica, gera muitas dúvidas. Então, hoje nós vamos aprender como reposicionar o nosso negócio, o seu negócio, para atrair clientes certos, sem precisar se expor tanto, sem precisar ser uma blogueirinha, sem precisar mostrar a sua intimidade. Deixa eu só aceitar a galera que está chegando por aqui. E aí, sem mais delongas, eu já vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar o nosso treinamento, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar, nós vamos estudar. Deixa eu só mutar aqui. Nós vamos aprender como atraímos clientes certos sem precisar se expor tanto. Enquanto o pessoal vai chegando aqui no ao vivo, eu já vou compartilhando a tela para a gente não perder tempo. Deixa eu tentar compartilhar a tela. Eu preparei aqui, sempre gosto, né, de preparar um mapa mental para que fique visual e para que a nossa aula seja bem prática, bem expositiva. E a gente já vai começar discutindo, entendendo, principalmente, o propósito na produção de conteúdo. Então, seja muito bem-vinda novamente para a nossa Weekclass, esse treinamento semanal para mulheres cristãs que foram chamadas a empreender e construir negócios que glorifiquem a Deus. Então, se você é essa empreendedora, seja bem-vinda. Se você é empreendedora, mas não é cristã, fica por aqui, porque você vai aprender a empreender, a fazer isso de um jeito que defende, que prioriza princípios e valores que mesmo quem não é cristão, muitas vezes, não abre mão. E se você não empreende, aí acredito que essa aula já não seja tão útil para você. Talvez você não consiga se visualizar dentro dessa rotina, dentro dessas dores, dentro desses desafios. E se você gosta do meu conteúdo, da minha forma de falar, mas não empreende, normalmente nas quartas-feiras, não vou dizer que toda quarta-feira, porque depende muito da agenda, mas nas quartas-feiras eu trago algumas lives aqui chamada Café com Pão Vivo, que aí a gente já fala sobre a parte espiritual, a gente já fala sobre os desafios de ser uma mulher, com os papéis, as funções de uma mulher, sobre casamento, criação de filhos, sobre como viver o extraordinário no ordinário da vida, mas aqui o papo é de quem empreende, de quem se arrisca, de quem está todo dia pensando no seu negócio, em crescer o seu negócio, em captar mais cliente, em trazer mais soluções para os seus clientes. Então, essa aqui é a nossa tribo, a tribo das empreendedoras do reino, das empreendedoras que fazem isso com excelência, buscando sempre revelar esse caráter de excelência do nosso Deus através daquilo que a gente faz. E hoje eu quero abrir os seus olhos para algo que pode estar matando o seu negócio aos poucos, que é a forma como você enxerga a sua produção de conteúdo. Porque talvez você esteja produzindo conteúdo, mas não esteja vendendo. E se o seu conteúdo não gera venda, não tem negócio que sobreviva, não tem negócio que se sustente. O seu negócio precisa vender.
Você tem que pensar na experiência do cliente, você tem que pensar no administrativo, você tem que pensar em expansão, tudo isso depois que você está vendendo. Eu percebo que muitas pessoas, muitas mulheres querem fazer várias coisas no seu negócio, querem investir em diversas áreas, mas não tem nem cliente, não tem nenhum faturamento desejável, tem buracos na agenda, tem uma dificuldade, não tem clareza de quais são os canais de aquisição, por onde esse cliente chega, não consegue romper um nível de faturamento, porque não tem clientes, não tem venda. Então, antes de você pensar em qual experiência que eu vou proporcionar para o meu cliente, qual mimo, qual isso, qual aquilo outro, pense em atrair cliente, em vender. Você precisa colocar dinheiro no seu negócio. Você precisa oxigenar esse negócio. Senão ele vai definhando dia após dia, mês após mês, e aí você se cansa desse negócio, você desiste desse negócio, e aí você acha que é várias outras coisas, menos a falta de estratégia de venda. Então, nessa aula você vai entender como produzir um conteúdo de forma estratégica, porém redimida. Nós não vamos fazer isso como o mundo faz. Existem algumas coisas que nós precisamos nos atentar, nós que cremos que em um Deus que nos chamou para servir com excelência as pessoas com aquilo que ele nos confiou. E enxergar o conteúdo não como obrigação ou como uma coisa de blogueira, mas como uma flecha que acerta o coração e o bolso do cliente ideal. E eu ainda vou te mostrar nessa aula como transformar esse conteúdo em parte da sua rotina empreendedora. Como que você encaixa isso? Adriele, eu não tenho tempo. Eu não vou conseguir. Deixa eu só aumentar essa luz aqui. Eu não vou conseguir. Eu não tenho tempo. Onde que eu vou encaixar isso? Eu vou te mostrar a importância e como que você vai fazer isso até o final da aula. Sem que você dependa de modinhas ou de exposição, ultra exposição, né, desnecessária, mostrar sua vida íntima. Para quem não me conhece, prazer, Driele, eu sou mãe, esposa, influenciadora, mentora de empreendedoras, sou empresária também, especialista em empreendedorismo com cosmovisão bíblica, e hoje eu ensino mulheres a alinhar fé e negócios. Depois de ter passado um tempo, um período em sabático, eu voltei com muito mais clareza da minha missão, que é capacitar mulheres a empreender, mulheres que foram chamadas, né, a empreender, a prosperarem com seus negócios e vivendo esses negócios como verdadeiras missões, tá? Como uma missão dada por Deus. Aí ficou um negocinho aqui que eu não estou conseguindo tirar, mas amém. Porque eu acredito que nem todo chamado acontece em púlpitos. Alguns chamados acontecem em CNPJs. Para quem é essa aula de hoje? É para você que empreende, obviamente, porque estamos falando de empreendedorismo. Então, para você que empreende em um negócio físico ou digital e precisa das redes sociais para vender. Para você que se sente perdida sobre o que postar, para você que já tentou criar conteúdo, mas não tem um retorno através desse conteúdo. Se for o seu caso, pode colocar no chat, inclusive, eu nem abri o chat, mas vou deixar aqui aberto já já. Adri, é meu caso. Não passo por isso. Deixa eu admitir aqui, tem uma galera querendo entrar e eu não tinha visto. Então, para você que sempre fica perdida, sabe? Fica ali, por exemplo, hoje, olha só uma pessoa que não tem estratégia. Se você acordou hoje, você empreende, tá? Vamos partir do pressuposto que você empreende. Você acordou hoje e você não faz ideia do que você vai colocar nos seus stories ou no feed, e aí você vai, de repente, a feed, scrollar, como diz, né? Scrollar o feed, olhando o que as pessoas estão postando, para, de repente, pegar uma inspiração, e aí sim você vai fazer aquilo ali em cima da hora, e você não tem muito uma estratégia, o que aquele
conteúdo vai levar para qual estratégia, para qual funil, fica muito em cima, você não tem, se acordou hoje e não sabe o que você tem que fazer. Quantas clientes você tem que prospectar? Quantas vendas você deseja fazer através daquela estratégia? Quem aqui acordou com uma estratégia clara do que precisa fazer nas suas redes sociais? E quem não faz ideia? Quem aqui acordou sabendo o que precisa fazer e quem aqui não faz ideia? Coloca para mim no chat. Não precisa ficar com vergonha, porque se você está aqui, é porque você está querendo melhorar isso, certo? Dri, não faço ideia. Acordei sem saber o que postar. Não faço ideia. Isso, pode colocar no chat. Quem já tem um planejamento? Não, Dri, eu já sei o que eu tenho que postar hoje e o que esse post, qual é o caminho que ele vai percorrer, né? Qual o caminho que esse cliente vai percorrer, quantas pessoas eu desejo atrair com esse conteúdo, quantas conversões eu desejo fazer com esse conteúdo. Ninguém, gente, ninguém tem um plano? Deixa eu ver aqui no chat. O negócio tá feio aí, hein? Vamos mudar isso. Então, essa aula é para você. Fica aqui, porque, pelo amor de Deus, se você empreende, minha irmã, minha amiga, você precisa ter estratégia. Sabe o que acontece, gente? O empreendedorismo, ele fez assim, né? Um boom. Todo mundo quer ser dono do seu próprio negócio, todo mundo não quer dar satisfação para chefe, todo mundo quer ficar rica, todo mundo quer ter um nome, quer se sentir empresária, quer trabalhar muito, quer trabalhar pouco e faturar muito. Todo mundo quis isso na última década, né? Foi um boom de empreendedorismo. Mas, gente, é muito amadorismo. Muito amadorismo. O mercado não está mais aceitando amadores, e não é de hoje. Eu falo isso desde quem é aluna minha, desde lá do Plano Gabi, que era o plano de gestão na área da beleza. Para quem não sabe, eu era mentora de profissionais beauty. Desde aquela época eu já defendo isso. E aí o que acontece? Lá atrás, você provavelmente já empreendia e você não correu atrás de crescer e profissionalizar o seu negócio. Na área da beleza, muitas de vocês acharam que era fazer curso técnico, 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 técnico. E aí hoje você fica olhando pessoas que têm uma técnica pior do que você, ganhando muito mais. E aí você se pergunta, poxa Deus, isso é injusto. Não é injusto. Você está colhendo aquilo que você plantou. Não tem como você ficar aí olhando o que as pessoas estão fazendo e você não tomar uma atitude. Se você empreende, você tem que vestir a camisa do empreendedor. Você tem que deixar essa mentalidade de funcionário, de empregado para trás. Não tem como. Gente, essa semana eu soltei uma sequência nos meus stories para quem. Não sei nem se foi um story que eu soltei para quem desejava se inscrever para a seletiva que eu estou fazendo para a minha mentoria Negócio Redimido. E aí elas tinham que clicar no emoji para eu poder entrar em contato e entender melhor, conhecer melhor qual é o nicho, qual a necessidade, porque mentoria a gente sabe que é algo mais seletivo, né? Mais selecionado, para eu saber se realmente a minha mentoria vai ajudar, é o que aquela pessoa precisa. Não é balela, não é marketing, realmente é assim que funciona. E aí muitas pessoas interagiram precisando daquela solução que era focado em empreendedoras e elas com o Instagram fechado. Ô, gente, não tem como. Não tem como reclamar que vai falir daqui a alguns meses. Não tem como reclamar que não funciona. Que o empreendedorismo não funcionou para mim. Eu vou voltar para a CLT. Claro, o básico as pessoas não estão fazendo. Então, essa aula é para você que não tem um planejamento do que vai postar hoje, que não tem planejamento nem... Adri, hoje, no meu planejamento, eu não posto nada, mas eu tenho um planejamento. Maravilha! Talvez o seu planejamento, seu calendário,
tem uma estratégia que você não precisa postar todos os dias, que você não precisa estar aqui sempre nas redes sociais, mas você tem um plano. Ótimo. Se você não tem um plano, minha amiga, você está fingindo que você empreende. De todo o coração. Não fique brava comigo. Eu preciso te trazer algumas verdades, porque você está se iludindo. As pessoas estão te iludindo e você está se iludindo. Se você não quer fazer esse negócio acontecer, larga a mão. Vai trabalhar para alguém, juro, dá menos dor de cabeça e você vai ganhar mais. Agora, se você quer fazer esse negócio acontecer, vão para cima. Vão para cima, vão dar os seus pulos, vamos fazer o negócio acontecer, não desiste. Se você sabe que foi Deus que te deu esse plano, sabe que foi Deus que te deu esse negócio, essa missão, você não está fazendo com excelência. Você não está dando o seu melhor. Ah, Adriele, deixa eu contar a minha história triste, porque, sabe, eu sou a vítima, porque o mundo, porque o universo dá seus pulos. Ou você não acredita no Deus que te deu essa missão. Você precisa fazer a sua parte. Você não pode brincar de empreender mais. Não tem como. Não tem como. Amém? Amém. Estou falando isso com amor, tá? É uma exortação com amor. É para você que já tentou criar conteúdo, mas não viu retorno. Para você que quer vender mais, mas não quer virar blogueira e nem precisa, a gente vai falar sobre isso. Não quer ficar refém de modinha, de trend, de hackzinho de engajamento. Para você que deseja alinhar a sua produção de conteúdo com o propósito do seu negócio, do negócio que você tem, que você acredita que foi um chamado. Aqui, a maioria de vocês tem essa certeza, tem esse arder, sente que Deus confiou esse negócio nas suas mãos. Então, isso é um chamado. Mas essa aula não é para você que não quer usar as redes sociais para vender, minha amiga, a gente não vai estar falando a mesma língua. Pode sair, a amizade continua, a gente se vê em outro projeto que não seja de empreendedorismo. Porque você tá com um pensamento completamente. Você pode lutar contra o sistema. Você pode querer lutar com. Eu não quero me render ao digital. Eu acredito que dá para empreender, que dá para ficar offline. Eu acho. Tudo bem, minha irmã, você pode continuar acreditando dessa forma, mas você vai ter que lidar com o fato de acreditar nisso. Lá na frente, você vai ter que lidar com o fato de ter sucumbido, de ter falido, de ter ficado para trás. Você pode pensar desse jeito, mas você vai ter que lidar com o fato de pensar desse jeito. Não é para você que está confortável com likes, com métrica de vaidades, com seguidores, mas sem vender nada. Não é para você que não tem disposição de tratar a sua comunicação como parte estratégica do seu negócio. Certo? Então me diz aqui, vou ficar, vou sair. É para você ou não é para você? Coloca aqui para mim. Se você colocar, vou ficar. Deixa eu interromper o compartilhamento para ver se sai um negocinho ali da tela. Coloca aqui para mim, vou ficar, sinal que é para você. Vou sair, sinal que não é para você. Meu coração arde, mas não sei como fazer. Já faz uns 3 anos. Não sabe como fazer o quê? A produção de conteúdo, Fran? Me conta aqui melhor. Me conta melhor se é sobre isso. Se for sobre a produção de conteúdo, fica aqui. Fica aqui que você já vai ter um norte, tá? Ai, gente, ficou o negócio. Eu parei de compartilhar, mas continuou. Enfim. Bom, que legal. Vou ficar. Como conduzir desse jeito? Como conduzir o quê? Seja específica. Precisa ser, quanto melhor a pergunta, melhor a resposta e mais você consegue sugar de pessoas que chegaram onde você deseja chegar. Melhor a pergunta, como conduzir o quê? De que jeito? Chegar aonde? Fazer o que específico? Meu coração arde, mas não sei como fazer, né? Como conduzir desse jeito. O propósito, empreender alinhada com Deus. Maravilha, agora entendi. É algo novo, tá? Olha só como a pergunta melhora
e a gente consegue melhorar a resposta. Eu particularmente, eu fui conhecer esse assunto o ano passado. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas a primeira vez que eu entendi que o CNPJ, que um negócio, ele poderia ser um chamado de Deus, eu conheci através de um podcast, primeiramente, um podcast com um cara chamado João Mordomo, ele é americano, e ele trouxe um movimento chamado BAM, Business as Mission, Negócios como Missão, e ele trouxe para o Brasil, é algo novo, novo entre aspas, tá? Tem cerca de 20 anos que esse movimento, que esse estudo está sendo feito. E poucos empresários, poucos empreendedores cristãos conhecem esse movimento, conhecem essa ideia, né, de entender que, às vezes, ele não foi chamado para fazer missão na África, mas o negócio dele pode chegar na África, ou diretamente ou indiretamente. Às vezes ele não foi chamado para ficar com o microfone na mão e ir para um púlpito de uma igreja, mas às vezes ele foi chamado para lidar com vidas o dia inteiro. Então é algo novo. E assim que eu estudei sobre isso, assim que eu vi a primeira palavra sobre isso, eu mergulhei em estudos. E aí foi quando eu me afastei do meu trabalho, porque eu fui querer entender, aquilo ardeu, bateu muito forte. Falei, é isso. O meu chamado é esse. O meu negócio, ele tem uma missão. Ele é uma missão dada por Deus. E eu fui estudar, fui me capacitar, fui entender melhor, fui ler livros sobre isso e com base em tudo isso eu fui refinando o que eu já tinha feito. Eu já fazia algo parecido. Por exemplo, a Pri, que está aqui, a Pri já foi minha aluna no início dos meus processos de mentoria. E eu sempre trouxe na minha comunicação essa visão mais espiritual de tudo. E aí, quando eu comecei a estudar sobre isso, as peças foram se encaixando. E aí eu fui construindo metodologia, e eu fui construindo todo o meu estudo, todo o passo a passo, os funis, as estratégias, eu redimi tudo. Inclusive, por isso que nasceu a mentoria Negócio Redimido. Mas eu não vou falar dela aqui hoje, tá? A mentoria, só para fechar esse parêntese, a mentoria Negócio Redimido, ela surgiu exatamente disso, para sanar dúvidas e desafios como o seu, Fran. Eu quero que o meu negócio glorifique a Deus. Eu quero empreender com mais verdade, com mais princípio. Eu quero ter certeza do meu chamado, porque quando a tempestade vier, quando o dia mal vier, eu vou estar firme na rocha, porque eu vou ter certeza que foi o Senhor que me confiou. Como que eu faço isso no dia a dia? Na prática, né? Acho que a principal pergunta, tá, Adri, tudo isso é lindo, mas na prática, como eu crio conteúdo, como eu vendo, como eu atendo meu cliente, como eu expando, como eu escalo de forma que alegre o coração do Senhor, de forma que eu faça isso com excelência. Por isso nasceu a mentoria Negócio Redimido, porque a gente fala isso na prática. Mas eu vi que você já se inscreveu, eu vi que você já foi selecionada, eu acho que, inclusive, meu time deve entrar em contato com você para a gente marcar uma reunião. Mas fica aqui, tá? Mesmo que você já tenha reunião agendada comigo, fica aqui, porque hoje a gente vai falar de algo que é a ponta do iceberg, que é a produção de conteúdo. Porque quando a gente tem um negócio redimido, tudo que a gente faz importa. Tudo que a gente faz precisa apontar para algo maior. Tudo que a gente faz precisa revelar o caráter de Deus. E na produção de conteúdo não é diferente. Não é diferente. Então fica aqui, tá? Dri, eu atraí muitas clientes, estava indo bem, mas parei de captar clientes e a agenda foi reduzindo. E agora eu perdi o gancho para fazer essa atração e desanimei. Misericórdia! Pri, seu trabalho é maravilhoso, você já é uma mulher madura. Fica aqui pela... Gente, eu não posso abandonar vocês. Não posso, sabe por quê? Ontem eu chorei tanto no culto. E eu abro uns parênteses, assim, me perdoem, porque mais do que trazer técnica, eu gosto de ouvir muito vocês e de interagir. Ontem,
Eu iniciei uma campanha na minha igreja e o culto, eu chorei tanto no culto, porque foi muito voltado para nós, né, que empreendemos, que enfrentamos esses desafios. Não é fácil empreender, gente. Não é fácil. E eu tinha participado de uma reunião só de empresários lá da minha igreja, e a oração foi tão linda, sabe? Que aquilo que a gente está produzindo impacte vidas, impacte casamentos. E é isso que o meu trabalho faz. Porque quando uma mulher fecha um negócio, quando uma mulher está passando por uma crise no seu negócio, quando uma mulher fale, né, quando o seu negócio vai à falência, a gente não está falando só de uma empresa, a gente não está falando de um MEI, de um CNPJ, a gente está falando de um casamento que muitas vezes vai para um buraco por causa disso, as nossas emoções que muitas vezes vai para um buraco por causa disso, a gente fica magoada com Deus, porque a gente fala, poxa, Deus me deu isso, Deus abriu as portas lá no passado, Deus me confirmou X coisa, e agora eu estou passando por isso, uma crise no meu chamado, uma crise no propósito, uma crise financeira, uma crise com pessoas, porque ao longo do empreender, muitas vezes a gente vai se decepcionar com pessoas, a gente vai ficar magoada com Deus. Então, eu creio que o meu trabalho, ele é muito, muito importante. E eu não posso deixar você desistir, Pri. Não posso. Fica aqui. Hoje a aula é sobre conteúdo, é uma aula rápida, mas vocês já sabem que vocês encontram em mim e no meu trabalho a profundidade do que vocês precisam, né? O propósito por trás disso. Olha que lindo isso, verdade, Dri, sempre trazendo Deus. Quantas vezes me questiono se o que faço agrada a Deus? Vou ficar. Então, deixa eu voltar para a aula. Fechando parênteses. Então, talvez você hoje, olha só, talvez hoje, eu espero que não, tá? Mas talvez hoje você tenha um Instagram fechado, que ninguém vê. Eu espero que não. Coloca aqui para mim no chat, você que empreende, se você tem um Instagram fechado ou aberto. Deixa eu até fazer um minuto de silêncio aqui, porque o coração chega a bater mais forte, pelo amor de Deus. Mas tem gente que está tão amadora, tão iniciante, e aí eu preciso não só ajudar mulheres mais experientes, como a Pri, como a Fran, mas pessoas que estão iniciando também, que precisam começar do jeito certo. Talvez hoje você produza um conteúdo sem retorno, e aí você sente frustração, sente o desgaste disso. Talvez você sinta-se meio que obrigada a se expor como blogueira. Talvez hoje você tenha medo de vender e parecer forçada. Algum desses tópicos aqui você se identificou? Se sim, me fala qual, se todos ou se algum específico. Mas talvez você deseja criar um conteúdo que converte sem precisar ficar aí se mostrando 24 horas por dia. Talvez você deseja vendas consistentes, mesmo com uma audiência pequena. Talvez você deseja clareza sobre o que postar e como postar, porque isso importa. Talvez você deseja e precise enxergar o conteúdo como uma ferramenta não só estratégica, mas espiritual. Eu postei essa semana, ontem, eu postei alguns feedbacks que eu tive, alguns directs que eu recebi sobre a produção do conteúdo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para compartilhar com vocês. Eu não botei ele aqui na. Ah, e depois eu não sei se vocês viram. Eu não botei ele aqui na goma, né? Como diz, esqueci de colocar aqui alguns depoimentos sobre os últimos conteúdos que eu fiz. Gente, o que eu estou recebendo de mensagem do tipo, meu Deus, esse conteúdo acertou meu coração. Meu Deus, era o que eu precisava. Nossa, como eu faço para te contratar? Nossa, como que funciona o seu trabalho? Como que funciona a sua mentoria? Como que eu faço para saber mais? Por conta do conteúdo que eu produzo, que eu chamo de conteúdo flecha. Mas aí, afinal, como reposicionar o seu negócio para atrair esses clientes certos, sem ter que se expor tanto? Vamos para a aula de fato, para a gente não se estender muito. Vamos lá, papel e caneta na mão, tá?
Primeiro ponto, o conteúdo precisa ser redimido. O que que é conteúdo redimido? O que que é funil redimido? O que que é negócio redimido? Eu tenho trazido muito essa palavra, porque foi o que aconteceu comigo e é o que precisa acontecer com muitas de vocês. A maioria de vocês não tem clareza do chamado. A maioria de vocês não tem clareza do posicionamento. A maioria de vocês não tem clareza qual que é a missão do seu negócio. Como que você impacta pessoas? Como que você serve pessoas? Como que você serve e glorifica a Deus com seu negócio? Então, redimir é colocar debaixo da potente mão do Senhor. Redimir é entender que o seu negócio, deixa eu buscar aqui até no Aurelius. Opa. É colocar debaixo da potente mão do Senhor, é fazer de acordo com a vontade do Senhor. Aqui no significado do verbo transitivo direto, coloquei aqui no dicionário, redimir é fazer a reparação de um erro, é se retratar. Agora, na Bíblia, o que que é redimir? É resgatar, é libertar, é comprar de volta. Foi o que Cristo fez conosco, né? Geralmente, mediante um pagamento de um alto preço. Então, tudo que a gente faz precisa ser redimido, a nossa mente precisa ser redimida. E aí eu trouxe isso para os negócios, porque eu empreendia de uma forma não redimida, eu já era cristã, eu já era religiosa, eu já era espiritualizada, eu já falava de Deus, eu já pensava, mas eu não tinha entregue tudo a Ele. Eu não tinha me libertado de algumas amarras, eu não tinha entregado tudo a Ele. E a produção de conteúdo, o conteúdo, ele precisa ser redimido também. O que que é redimir essa produção de conteúdo? É ressignificar a sua produção de conteúdo. Espera só um pouquinho, deixa eu atender aqui minha filha. Voltei. Você precisa ressignificar a sua produção de conteúdo. Quando eu falo, vamos fazer um teste aqui rápido. Quando eu falo em produção de conteúdo, qual que é a primeira palavra que vem na sua mente? Não pensa muito. Coloca aqui no chat para mim. A primeira, sei lá, cansaço, fadiga, dúvida, leveza, prazer, missão. Não sei. Qual a primeira palavra que vem? Coloca aqui para mim no chat. Cadê? Chatice. Pode colocar. Primeira palavra. Bora, gente. Quem conseguir interagir, eu sei que algumas assistem a aula trabalhando, fazendo outras coisas, mas coloca aqui no chat para mim. Primeira palavra que vem na sua mente quando você fala em produção de conteúdo. Primeira palavra, Pri, quando eu falo assim, produção de conteúdo, qual a primeira palavra que vem na sua mente? Primeiro sentimento, sem pensar muito. Qual que é a primeira palavra? Que saco. Cansa demais. Eu gosto assim, sejam sinceras. A gente precisa ser sinceras, honestas, né? Consigo mesmos, com Deus. Às vezes a gente finge que tá tudo bem para Deus. E às vezes Deus está esperando a gente ser honesta mesmo. Deus, não tô aguentando mais. Senhor, olha para mim. Senhor, tô me sentindo injustiçada, tô me sentindo assim. Ótimo. Olha só. Nenhuma palavra positiva sobre produção de conteúdo. E se eu te dissesse, eu já falei isso em outras aulas, mas eu vou precisar repetir, porque nem todo mundo que participou da última participou dessa, e porque isso é muito importante. Pensa comigo, se Deus hoje falasse com você através de uma palavra, ou se você ouvisse a voz do Senhor hoje, te dizendo assim, filha,
Estou confiando em suas mãos uma missão. E eu preciso que você alcance o maior número de pessoas com essa missão que eu estou te dando. Estou te dando um negócio, estou te dando um produto, estou te dando uma técnica, estou te dando uma habilidade, estou te dando um conhecimento. E eu desejo que você multiplique isso ao maior número de pessoas. E aí você vai, Deus, obrigado por falar comigo, amém, pode deixar. Não, eu vou pensar aqui numa forma de alcançar o maior número de pessoas. Daí você vai para a parte prática. Você vai fazer o que com isso? Você vai imprimir panfleto e vai entregar no sinal da sua cidade? Você vai mandar imprimir um outdoor para colocar numa avenida da sua cidade? Você vai para onde? Quando a gente pensa de alcançar o maior número de pessoas, você vai para onde? Pode responder. Para a internet. E como que a gente se comunica na internet? Como que é, gente? É por mímica? É telegrama? O que que a gente faz na internet? A gente posta, posta, story, reels, post, tudo isso a gente comunica conteúdo. Então, minha amada, o conteúdo, ele é a boca de Deus no seu negócio. Muda a sua, até arrepiei, muda a sua percepção de conteúdo. Não é para você se vangloriar, não é para você trabalhar de blogueirinha, não é para você mostrar sua intimidade, se isso não faz parte do seu chamado, não é para você encher linguiça, é para você cumprir com a sua missão. O seu trabalho, você sente que é uma missão dada por Deus? Sim ou não? Sim ou não? Interage aqui comigo. Você sente, Bri, eu não tenho assim uma certeza ainda, mas eu sinto que é. Eu não recebi uma palavra de Deus, mas eu senti arder no meu coração em uma época, eu vinha empreender, hoje eu sei que meu negócio alcança pessoas. Eu sinto que é sim um chamado de Deus. Você sente que é um chamado de Deus? É uma missão? Que o dom que ele te deu, o talento que ele te deu, as oportunidades que ele abriu para você, você sente que é uma missão dada por Deus? Se sim, como que você tem usado, como que você tem trabalhado em cima dessa missão? De qualquer jeito, é normal a gente se cansar. Moisés se cansou, Abraão se cansou, Davi se cansou, faz parte. Às vezes a gente vai estar como a Pri tá hoje, né? Como ela compartilhou aqui, Dri, já tem tantos anos de estrada, já vivi tantas coisas, mas eu dei uma desanimada, eu me perdi um pouco. É normal, eu passei por isso ano passado. Mas uma vez que Deus vai confirmando, uma vez que a gente vai sendo atraída, você não está aqui por acaso, minha querida. 10 e pouco da manhã de uma quarta-feira, você não está aqui por acaso, convenhamos. Quando a gente vai recebendo essas confirmações, esses sinais, a gente precisa se fortalecer nele e fazer a nossa parte. Não vai ser o Senhor que vai fazer um post no Instagram. Não vai ser. Vai ser você. Não vai ser ele, gente. Então, o que está faltando é menos vendável o que eu estou falando hoje em dia, né? Quando eu falava, olha, eu vou te ensinar as 3 estratégias que vão te fazer faturar 10 mil em tantos dias, estaria lotado. Sim ou não? Pri já participou de outros projetos meus, estaria lotado. Mas a maioria de nós morre na praia porque não tem clareza do que está fazendo. Não sabe o quanto Deus conta com a sua obediência.
com a sua diligência. O que é ser diligente? Não, pera lá. Deus me deu essa empresa, esse negócio, eu tô cansada, tô desanimada, tô desacreditada, tô. Mas, Deus, vai confirmando aí, é isso mesmo que o Senhor quer para minha vida? Tenho essa certeza? Vou falar, o que eu tenho que fazer? Você vai produzir conteúdo para você chegar ao maior número de clientes. Se o seu negócio é na área da beleza, que é servir pessoas, é cuidar de mulheres, é ouvir mulheres, é tocar mulheres, você não precisa nem abrir a boca para falar de Deus. A forma como você atende, como você faz o que você faz, você reflete o Espírito Santo. E Deus conta com o seu trabalho. Ele não te deu essa habilidade à toa, minha querida. Não é para você ficar aí, tá bom, meia dúzia de clientes, tá bom. Pelo amor de Deus, está repreendido esse pensamento de miséria na sua vida, em nome de Jesus. Gente, nós somos povo eleito. Os ímpios estão crescendo, os ímpios estão enriquecendo. Gente que fala merda, gente que faz besteira, gente que passa perna, gente que sonega imposto, gente que trata mal funcionário, gente que é desonesto. Estão crescendo e a gente está aqui mendigando pão. Ah, não, gente. Ah, não. Não dá. Chega, chega, chega. Então, o conteúdo precisa ser ressignificado na sua vida. E essa aula aqui é uma fagulha. É uma fagulhinha que vai entrar no seu coração e vai, em nome de Jesus, gerar frutos. Conteúdo é uma flecha. Se não fosse eu abrir minha boca e eu postar de diversos formatos, você não estaria aqui. Talvez o que eu vou te dizer agora seja a salvação do seu negócio. Talvez você está aqui hoje, especialmente, essa aula é especialmente para você. Talvez Deus mandou eu produzir essa aula para você. Porque Ele conta com você no reino. E quando eu falo reino, não é que você precisa ser do ministério de louvor, que você precisa ser ministro de Eucaristia, que você precisa ir para a África, que você precisa... Não, é o que você faz mesmo, Ele está contando com o que você faz. Não é sobre vaidade, não é sobre autopromoção, mas é sobre obediência à missão que você tem. Obediência à missão, diligência, zelo. É normal se cansar, descansa, busca em Deus renovo, mas volta. Volta porque Deus vai cobrar aquilo que Ele te deu. Ele vai cobrar os dons e talentos que Ele te confiou. E aí eu recebi um direct, tá em aspas, porque foi uma pessoa que me escreveu isso. Eu devia ter colocado aqui para vocês verem. Muitas vezes a pessoa fala que Deus não fala, ai, Deus não fala comigo, né? Eu não consigo ouvir a voz de Deus. Só que muitas vezes ele fala através do seu conteúdo. Muitas vezes Deus falou comigo através da internet, através de podcast, através de posts. Se eu estou aqui hoje, foi porque Deus foi falando comigo primeiro na palavra, mas Ele foi usando vários sinais, várias coisas para falar comigo. E o seu conteúdo, ele pode ser, claro, dentro do seu objetivo, do seu nicho, ele pode ser esse conteúdo que vai acertar o coração do seu cliente, do seu alvo. Segundo ponto, para que você reposicione o seu negócio para atrair clientes certos, você precisa ter um conteúdo estratégico. E aí, tirando um pouco a espiritualização de tudo, né? Mas entendendo na prática, nessa visão prática, estratégia, como que esse conteúdo funciona, qual é o papel que ele exerce no cumprimento da sua missão. Se você é designer de sobrancelha, sua missão é tocar mulheres. É ter esse momento com mulheres, é cuidar de mulheres. E você pode cuidar delas muito além de fazer uma sobrancelha. Muito além de ser uma terapeuta. E aí, esse conteúdo entra onde? Não é um conteúdo aleatório. Não é postar, não é, hoje o que eu falo? Deixa eu ver o que as terapeutas, as pessoas do meu nicho estão fazendo. Vou copiar, vou modelar. Deixa eu ver o que a designer que eu sigo, que é minha referência, deixa eu ver o que ela está postando hoje. Deixa eu salvar esse post aqui. A missão dela é dela. A sua missão é uma. O seu jeito é único.
Vai buscar direto na fonte, que é Deus. Vai entender o que Deus quer de você. E eu não abro mão de trabalhar isso dentro da minha mentoria. Mesmo que não seja de primeiro momento tão vendável, mas a gente também trabalha a parte prática, óbvio, mas entender tudo isso. O conteúdo, ele não deve ser, ele não pode ser aleatório. Você tem que saber exatamente, esse conteúdo que eu vou postar, ele vai gerar pessoas interessadas para esta técnica, para essa estratégia, para esta campanha. E aí a pessoa vai, qual que é o CTA? Ela vai ver o conteúdo, eu vou mandar salvar conteúdo para estudar depois? Eu não. Eu não. Quem que eu vou atrair, gente? Quem que eu vou atrair? Sanguessuga. Ao invés de você distribuir conteúdo de valor para ficar ensinando o povo de graça, você vai distribuir ofertas. Você vai vender sem parecer uma venda. E aí esse conteúdo, ele tem que ter essas três funções. De atrair, é quando acerta o coração, né? Do cliente ideal. Como que acerta o coração? A gente falando as dores, os desejos, a linguagem desse cliente. Ele pode nutrir, que é trabalhar a mente, e ele precisa converter, que é quando a gente atinge o bolso. Então, o conteúdo flash, ele atinge o coração, a mente e o bolso. Porque não é repostar por postar. Ah, eu vou fazer um cursinho que ensina funil de conteúdo. E aí o funil de conteúdo ensina, lá em 2014, ensinava, não funciona mais. Ensinava que você tem que fazer conteúdo de atração, depois você vai fazer conteúdo de aquecimento, ou nutrição, ou ensino, elevação, cada um chama de um jeito. E depois os conteúdos que vendem. Minha filha, a pessoa chegou no seu perfil hoje, através do seu, sei lá, do seu conteúdo de atração. Ela vai ter que ficar consumindo esse monte de conteúdo até decidir se vai agendar com você ou não, se vai comprar de você ou não. Negativo, seus conteúdos já têm que ser flechas, eles já têm que ser ofertas. Você não vai distribuir conteúdo aleatório, pedindo para curtir. Curte, compartilhe, salve. Curta, nananana. Não. Você tem que plantar a sementinha ali da venda. Conteúdo que não vende é um hobby, não é um negócio. Então, muitas de vocês, com todo o amor do mundo, eu vou repetir, muitas de vocês têm um hobby, não têm um negócio. Precisa mudar isso? Precisa mudar isso. E terceiro ponto para a gente caminhar para o encerramento, para que você transforme isso, se reposicione e atraia pessoas dispostas a comprar. E aí, quando a gente fala pessoas dispostas a comprar, a gente está falando de aumento de venda. Quando a gente fala de aumento de venda, a gente está falando na sobrevivência do seu negócio. Percebe que quando a gente não vende, eu vou voltar no testemunho da Pri. Quando a gente para de vender, a gente vai definhando. A gente não sabe nem. A gente perde até o fio da meada. Saiba que foi a falta de venda, foi a falta de crescimento. Isso é muito comum acontecer quando a gente passa por um período. Na área da beleza é muito comum. Todas as empreendedoras que trabalham com agendamento e que crescem e que chegam a ter agenda cheia, elas passam por isso. Que é o quê? Estou começando, preciso captar clientes. Então, ela vai estudar, ela vai investir, nananã, ela vai aplicar, aí ela vai captar clientes. E aí, quando ela está com a agenda meio que cheia, já mais disputada, ela entra num limbo, ela estagna, ela nem percebe, mas ela fica ali curtindo o tempo que ela é bambambam, bam, bam, né? Eu vivi isso, gente, eu falo por experiência própria. Uai, gente, eu aceitei a pessoa na chamada. Eu falo isso por experiência própria. A gente meio que se acomoda, porque a agenda já está cheia, não pensa em como crescer todos os meses, porque um negócio que não cresce diariamente, ele morre lentamente. E aí, aqueles clientes que eram fixos na área da beleza, não sei como é na sua área, minha amiga, mas na área da beleza, as profissionais beauty enchem a boca para dizer que tem não sei quantas clientes fixas.
Essas clientes fixas deixam de ser fixas quando ficam desempregadas, quando mudam, quando o marido é transferido, quando não sei o quê. E aí ela parou de estudar, parou de pensar, parou de traçar estratégia para captar todos os dias a cliente. Ah, não tem nem como captar mais cliente, estou abarrotada de cliente, não tem um plano estratégico de crescimento. O que vai acontecendo? Vai definhando. É isso que acontece. Não acontece do dia para a noite. É preciso um tempo. É preciso um tempo para que isso aconteça. E você não pode deixar isso acontecer. Você tem que estar atenta a isso. E aí, o conteúdo na rotina da empreendedora, que é o terceiro e último tópico. Entendi que o conteúdo, ele é parte da minha missão, é uma flecha, ressignifiquei, entendi o propósito por trás disso, entendi que se eu não comunicar, eu não alcanço as pessoas que Deus quer que eu alcance através daquilo que eu faço. Depois, aprendi a parte prática, como que é a estrutura de um conteúdo flecha, como que ele tem que ser escrito, como que eu posto, como que tem que ser os stories, como que tem que ser os reels, como que tem que ser o feed, quais elementos que eu tenho que colocar, como tem que ser a estrutura. Agora, como que eu vou incluir isso na minha rotina? Porque a gente que empreende e não empreende só com, mesmo para quem empreende só com digital, independente com que você empreenda, você tem outras demandas, né? Você tem que atender o cliente, você tem que fazer pós-venda, você tem que treinar para quem trabalha na área da beleza, tem que comprar material, fornecedor, e etc, etc. Eu não tenho tempo para ficar produzindo conteúdo. Você precisa entender dentro da sua rotina que você precisa incluir isso na sua rotina empreendedora. Porque uma empresa, ela tem vários setores, mesmo que seu negócio não tenha nem um CNPJ ainda. Você precisa entender que você vai ter um momento de vestir a carapuça da técnica, depois da administrativo, depois da recepção, depois do marketing, depois do contábil, depois do contas, contas a pagar, contas a receber, do contábil. Enquanto a gente é eu presa, a gente faz tudo, sim ou não? E esse tudo inclui o marketing. Por onde que vem a maior parte dos clientes? Tirando as que acham que vai vir tudo por indicação e no final das contas vem pingado. Vem do marketing. Então, se eu estou precisando captar mais clientes para oxigenar o meu negócio, eu tenho que fazer mais um curso de técnica ou eu tenho que me dedicar à prospecção de clientes? Essa semana eu li um formulário que eu estou analisando, estou selecionando algumas de vocês para a mentoria, né? Negócio Redimido. E aí uma dessas pessoas colocou lá que está passando por precisa crescer um negócio, chegou num teto de faturamento, não consegue romper, ela precisa crescer esse negócio, o desejo dela é ter mais clientes. Estou tentando lembrar as palavras dela. Que ela precisa urgentemente de estratégias para isso. E aí, quando nós fomos entrar em contato com ela, eu falei, ó, pode ser, vou selecionar essa pessoa, pode entrar em contato com ela para a gente ir para uma reunião. Sabe o que essa empreendedora me disse para minha equipe, no número comercial? Ela falou assim, ai, eu acho que eu não vou me reunir com a Adriele, porque eu preciso primeiro organizar os processos de atendimento da minha empresa, do meu negócio. Não é uma empresa grande, é um negócio. Ela é profissional da beleza, da parte de unha, se eu não me engano. Ela falou, eu não vou entrar numa reunião com a Adriele, porque eu acho que eu não vou entrar numa mentoria agora, porque eu estou organizando os processos de atendimento da minha empresa. Eu falei, meu Deus, como essas pessoas não enxergam. E é normal, né? A gente não enxerga quando está dentro de um negócio. Olha só, raciocina comigo, acompanha aqui meu raciocínio, pelo amor de Jesus. A pessoa está precisando captar mais clientes. O negócio está estagnado. Essa foi até a palavra que ela usou, está estagnado. Ela precisa captar clientes. Eu vou me dedicar à estruturação de processos de atendimento? Gente,
É pedir para falir, gente. É pedir para falir. Eu preciso colocar toda a minha energia em botar dinheiro dentro do negócio, em atender mais clientes. Depois eu me preocupo em POP, processo operacional padrão. Depois eu me preocupo com estrutura de atendimento. Ai, gente, eu fico coçando meu nariz porque eu tenho gato e cachorro, e eu acho que eu tô com pelo aqui. Entende como que às vezes vocês têm umas decisões muito equivocadas? Ah, eu preciso muito colocar dinheiro no meu negócio. Dinheiro entende cliente, venda. Mas antes eu preciso organizar X coisa. Não, minha querida, você precisa de um plano personalizado para você colocar dinheiro no seu negócio. Depois você organiza processo operacional padrão. Depois você organiza lá nos, qualquer outra coisa que você vá fazer, administrar. Você vai administrar o quê se não tem nada entrando? Você vai organizar o quê? Se tá as moscas. Gente, pelo amor de Deus, o povo tem que abrir os olhos. Mas graças a Deus, depois ela agendou, tá? Só para a título de curiosidade. Eu espero que ela entre na mentoria, porque eu vou traçar um plano personalizado para ela sair do buraco, né? Para ela romper nível de faturamento. Depois organiza, depois a gente vai falar de escala. Tem gente querendo escalar com agenda vazia, gente. É passo a passo, é uma coisa de cada vez. Deixa eu abrir aqui o chat que eu não estava vendo. Eu tô aqui chorando. Vai dar tudo certo. É, gente, não é fácil. E o Senhor não falou que seria, né? Mas tem de bom ânimo. Se ele vencer o mundo, a gente vai vencer com o CNPJ. Se ele está conosco, não tem como dar errado. Só dá errado se a gente mesmo fizer der, se a gente atrapalhar as coisas do Senhor. Ficou claro? Claro que eu não conseguiria trazer uma aula extensa sobre cada uma dessas partes, mas já vou falar para você como que você consegue daqui para frente se aprofundar. Mas basicamente, para você parar de postar por postar, não ver resultado, ser ignorada, não conseguir cliente nenhuma com o seu Instagram, que pode ser uma máquina de atração de clientes. Primeiro você precisa redimir a sua produção de conteúdo, entender de fato qual é a função dele, como que é importante você mostrar para o mundo o seu trabalho, depois aprender como estruturar um conteúdo flecha, que vai acertar o coração, a mente e o bolso do seu cliente ideal, e depois organizar a sua rotina, traçar um plano estratégico de priorizar aquilo que é importante para o seu negócio e encaixar essa produção de conteúdo na sua rotina. Então, precisa ter blocos na sua agenda reservado. Por exemplo, vou tirar as segundas-feiras à tarde e as terças e as quintas de manhã para. Ai, deixa eu passar uma escovinha aqui. Para produzir o conteúdo. E aí eu já tenho os templates, já tenho as ideias do que eu vou postar, para postar um conteúdo flash, já tenho um calendário, já tenho uma linha editorial, já tenho um calendário. Não é opcional, é parte do trabalho. Assim como você coloca a sua cliente na agenda, você precisa colocar a produção de conteúdo na sua agenda. Se eu perguntar hoje, a sua produção de conteúdo está na sua agenda? O que você me responderia? A sua produção de conteúdo está na sua agenda? Não, eu faço quando dá. E aí, se eu pergunto, a maioria de vocês está querendo captar mais clientes. Não está com a agenda cheia. Não bate. Não bate. Gente, vocês precisam sair dessa cegueira. Em nome de Jesus, vocês precisam sair dessa cegueira. Amém? Qual que é o diferencial do conteúdo flecha? Você tem a clareza do que você está fazendo, você tem a clareza de quem você quer atingir, você tem consistência e você tem profundidade. Recapitulando, vamos recapitular aqui para a gente finalizar.
Você viu hoje que produzir conteúdo não é sobre quantidade, modinha, vaidade. Não é, gente. Pelo amor de Deus. A gente não é blogueira, a gente é empreendedora, empresária. É sobre propósito, estratégia, rotina. Precisa organizar a rotina. Eu amo falar sobre isso. Só que existe um caminho para você estruturar isso de forma prática, clara e que dá resultado. E é exatamente esse caminho que eu ensino dentro do treinamento, um treinamento rápido, curto, direto ao ponto, chamado Fórmula Flecha, que é um tipo de funil, é um outro funil que leva a produção de conteúdo como parte fundamental para gerar vendas, que é a minha metodologia de produção de conteúdo que já ajudou inúmeras empreendedoras a transformar a sua comunicação em flechas que acertam o coração e o bolso do cliente ideal. É uma metodologia para a produção de conteúdo que gera vendas, ok? E aí a gente baseia em 3 eixos: clareza, estratégia e a parte prática. E além de ajudar a organizar a sua rotina de conteúdo, criar conteúdos que convertem e transformar a sua rede social em uma ferramenta real de vendas. Então, você vai passar de uma pessoa insegura para uma pessoa confiante. De um conteúdo raso, vazio, 3 dicas disso, 3 dicas daquilo, para um conteúdo que gera vendas. Você vai trocar a distribuição de conteúdo de valor por uma distribuição de ofertas, de amadora a uma profissional, a uma empreendedora. E aí, gente, olha o que eu fiz para quem está aqui na WeClass. Se você quer dar esse passo, eu vou te mostrar todo esse caminho desses 3 pilares que eu te mostrei, ressignificar a produção prática, né? O que tem que ter no conteúdo e a estratégia desse conteúdo flecha dentro do meu treinamento Fórmula Flecha. E, gente, eu coloquei uma oferta especial para a WeClass. Esse produto, ele é vendido normalmente a 197. É um cursinho, um curso rápido, mas com muito conteúdo. Vou até abrir aqui para vocês verem. Eu vendo ele normalmente a 197, mas eu vou vender para vocês aqui, para vocês não reclamarem, não falarem que, ai, a minha, ó céus, ó vida, tá tudo perdido, não vai ter jeito para mim, não vai dar certo, não sei por onde começar. Deixa eu ver se compartilhou. Vou fazer isso, vou vender esse produto. Ai, gente, não é esse não. Por R$ 47. Deixa eu mostrar por dentro do treinamento. Ó, a gente tem o comércio aqui, com todos os informes. Só de fundamentos, olha só de fundamentos, olha a quantidade de aula. As premissas iniciais, o poder do conteúdo flecha, se você é uma produtora de conteúdo ou empresária, a diferença de conteúdo de valor e um conteúdo flecha, o tão famoso e conhecido e ultrapassado funil de conteúdo e a diferença para o funil da fórmula flecha, adicionando ativos ao seu negócio, aplica essa estratégia toda semana, porque é uma estratégia que você pode aplicar toda semana. Qual que é a promessa do treinamento, né, do funil fórmula flecha? É você produzir conteúdos flechas que acertam o coração e o bolso do cliente ideal e ter uma estratégia que eu ensino aqui dentro de usar esses conteúdos para te gerar vendas toda semana. E aí eu coloquei um faturamento médio que as minhas alunas e eu mesma temos com essa estratégia, que é cerca de 2.000 por semana, dependendo muito do seu ticket, tá? Então, a depender do seu ticket, você pode faturar R$ 2.000 por semana aplicando essa estratégia. Então, aqui a gente tem toda essa parte, né, de premissas, de fundamentos. Aí aqui a gente vai falar sobre o alvo, quem é a pessoa, quem é o cliente que você quer alcançar com esse conteúdo. É qualquer cliente? É cliente que pede desconto? É cliente aleatório? É cliente que não entende o valor do seu trabalho? Depois, a estrutura do conteúdo flecha, como que tem que ser esse conteúdo? Quando eu vou fazer carrossel, como que tem que ser? Quando eu vou fazer sequência de stories, como tem que ser? Quando eu vou fazer criativo, como tem que ser? Quando eu vou fazer reels, como tem que ser?
E a estratégia de vendas utilizando esses conteúdos. Então, não é só postar. Vou postar esse conteúdo flecha. Qual vai ser esse passo a passo? Qual é a campanha? Qual é o objetivo? Como que eu transformo essas pessoas que estão interagindo nesse conteúdo, ou que estão clicando no CTA, como que eu transformo isso em vendas? Então, essa estrutura do funil, né, do treinamento, Fórmula Flecha, e eu vou colocar o link para vocês aqui no chat de compra. Quem tiver ingressado, me fala aqui no chat. Dri, tô dentro. Deixa eu copiar aqui, peraí. Esse valor, gente, não é marketing, principalmente porque agora, mais do que nunca, o marketing que eu faço, ele não é manipulativo, tá? Ele é verdadeiro. Eu criei uma oferta especial para quem está aqui na Wiclass. Eu vou vender Fórmula Flash, eu vou fazer uma campanha de venda nos próximos dias, mas ele vai ser, ou eu estou pensando se ele vai ser o 197, que é o valor original dele, ou se eu vou fazer uma oferta por um período de 97, cento e pouco, mas não vai ser 47. Não vai ser, tá bom? Não vai ser 47. Então, quem estiver dentro, já clica aqui, eu vou dar um tempinho para vocês me dizerem se vocês estão dentro. E aí a gente começa. Vai resolver todos os problemas da sua vida, do seu negócio? Não, né, gente? Nunca que você pode esperar que um produto de R$ 47 vai te dar. Ah, eu vou ter mentoria com a Adriele. Não, não vai, minha querida, não vai. Mas dentro desse produto, você vai aprender as premissas do conteúdo flecha, você vai aprender a mapear e a pensar nesse cliente ideal, que é o alvo. Você vai aprender a produzir o conteúdo flecha, de fato, e a praticar a estratégia, ok? Então, eu vou liberar, quem for entrando vai perceber que eu vou liberando módulo por módulo. Alguns módulos já estão liberados e outros eu vou liberando para a gente caminhar meio que juntas, tá bom? Quem já estiver dentro pode me falar aqui. Enquanto isso, eu vou abrir para dúvidas. Dúvidas sobre o tema, dúvidas sobre o produto, sobre estratégia, pode mandar aqui no chat para a gente encerrar, a gente caminhar para o encerramento. Enquanto vocês estão se inscrevendo, quero só dar uma palavra final, principalmente por conta dessa interação que vocês trouxeram, né? Que vocês abriram o coração. Não desistam do negócio de vocês, a não ser que o Senhor te mostre que não é mais o seu caminho, que não é mais aquilo que Ele tem para você. Como foi, por exemplo, para mim na área da beleza, né? O Senhor foi me conduzindo, foi me mostrando. Fran, pode mandar por chat aqui, tá bom? Eu não vou conseguir abrir para a câmera, microfone, porque o intuito é ser bem breve, mas pode colocar aqui no chat. Eu vi que você levantou a mão, mas eu não vou conseguir abrir microfone e câmera. Mas manda aqui no chat que eu vou te respondendo. Assim como o Senhor fez isso comigo na área da beleza, né? Então, Ele foi me mostrando que meu tempo na área da beleza já estava encerrando. Mas Ele foi tão bom e eu fui tão obediente que quando Ele me mostrou que meu tempo estava acabando, eu já fui traçando um plano. Tá, Senhor, então é para fazer o quê? Eu vou para onde? Né? O que o Senhor tem para mim? E Ele foi me mostrando, eu fui me capacitando, eu fui investindo, eu fui fazendo a minha parte. O Senhor não ia estudar por mim. Ele não ia fazer uma mentoria por mim, ele não ia fazer um curso por mim, ele não ia produzir conteúdo por mim. Foi a minha responsabilidade. Então, a não ser que ele te fale, minha filha, esse negócio não me agrada. Não acabou o seu tempo em tal área. Vou te conduzir para outra. E ainda assim você vai ter que estudar, você vai ter que se desenvolver. Mas a não ser que isso aconteça, não desista. Não desista, seja mais, renove as suas forças, seja mais perseverante, mas não perseverante de inércia. Ah, eu tô aqui, tô esperando Deus fazer um milagre, tô aqui. Deus falou que era para eu ficar aqui, tô... Não, você tem que correr atrás. Você tem que suar, é difícil. E, gente, a gente reclama de barriga cheia, na verdade, né? A gente vive tempos muito favoráveis,
tempos muito bons para empreender, e a gente normalmente se melindra por pouco, né? O nosso limiar de dor, ele tem sido cada vez menor, a nossa perseverança tem sido cada vez menor. Então, que sejamos diferentes, façamos a diferença. Como eu sei quem é o meu cliente, como eu sei quem é o meu cliente ideal? Eu trabalho com uma metodologia para desenvolver, para mapear o cliente ideal, tanto dentro do Fórmula Flecha quanto dentro das mentorias. Esse é o primeiro passo que a gente faz. Não tem como dar um passo sem saber para quem a gente fala, para quem a gente serve, quem a gente quer atender, quais são as falas, quais são as dores, os desejos. Então, você sabe quem é, como saber? Estruturando. Precisa, é uma atividade, é uma metodologia, é um passo a passo, não é imaginário, entende? Dentro dos meus programas, praticamente todos eles, você vai ter um documento, tá? Como se fosse um dossiê mesmo. A gente cria um dossiê. Claro que na Fórmula Flecha você vai fazer sozinha, né? Tem lá as atividades, você vai fazer essa atividade. Dentro da mentoria, não, a gente faz junto, eu vou direcionando, é diferente, né? Mentoria, a gente compra, a gente paga mais caro, a gente compra pelo direcionamento também, por esse acompanhamento mais personalizado. Mas praticamente em todos os meus programas, eu já começo com isso. Então, a gente cria um dossiê, um documento, onde você vai escrever detalhes do seu cliente ideal. Tá? Então, a gente mapeia esse cliente ideal. Com base nesse mapeamento, é que a gente vai fazer todo o resto. Sem mapear o seu cliente ideal, sem mapear posicionamento, sem mapear promessa, que aí eu estou falando de algo mais robusto, que não é a promessa da Fórmula Flecha, né? Sem ter esse mapeamento maior, eu não consigo fazer nada. Dá ruim, dá ruim. Tem que ter tudo mapeadinho, e aí fica fácil, porque quando você abre o seu dossiê, quando você abre o seu documento, você tem lá todas as informações, então você não fica sem criatividade. Né? Na área da beleza, eu sei que você é da área da beleza, não, não pode ser só antes e depois, sabe? O seu conteúdo não pode ser. Claro que tem especificidades para quem é da área da beleza, né? A produção de conteúdo, ela é menos de ensino, ela é menos de dicas, e tem que ser mesmo, mas ela precisa passar por isso, por essa estrutura. Você precisa saber para quem você vai vender. Vou dar um exemplo rápido, tá? Trazendo aqui para o seu nicho. Se eu não conheço o comportamento do meu cliente ideal, eu não sei se ele gosta de mais naturalidade, eu não sei se ele sente dor, eu não sei se ele tem medo, o que, que ele tem medo? Ele tem medo de ficar marcado, ele tem medo de não pegar a rena, eu vou falar A e a pessoa quer entender B. O cliente ideal da DB Beauty Boutique, que era a minha empresa de beleza, eu tinha toda a minha cliente ideal, minha persona mapeada. E as palavras que eu falava, o estilo que eu falava, os produtos que eu trazia, os serviços que eu trazia, era pensando nessa cliente ideal. Então, eu quase não atraía clientes com um determinado estereótipo. Eu quase não atraía clientes que pediam desconto. Eu quase não atraía clientes que não tinham poder aquisitivo para pagar a minha micropigmentação. Quando eu aposentei, pendurei as chuteiras, ela já estava custando 1.080 para fazer de 6 em 6 meses, porque o meu procedimento não durava, não era, e isso era algo que a minha persona queria ouvir, que não duraria muito tempo. Então, precisa conhecer, precisa mapear, precisa ter isso documentado. Consegui te responder? Ficou claro? Gente, eu vou finalizar. Para quem entrar no funil Fórmula Flecha, no treinamento, sejam muito bem-vindas, tá? Vai ser um prazer direcionar vocês nessa primeira etapa tão importante para você já começar
Dri, eu não tenho como entrar numa mentoria agora. Um exemplo, não tenho como entrar numa mentoria agora. Eu tenho muitas coisas para resolver, que um curso como esse não resolveria, mas eu não tenho como entrar. O que que eu faço? Entra aqui no treinamento para você gerar caixa. Para você gerar caixa, você precisa botar cliente dentro do seu negócio. E o meu intuito é que você aumente o seu faturamento para que você esteja comigo em outros programas. Agora, se você fica nessa vida aí, passa um ano, passa 2 anos, passa meses, e você não saiu do lugar. Então, haja. Dri, vai ser gravado ou online? O quê? Qual deles? A mentoria ou o treinamento? Esse treinamento, Fórmula Flecha? O Flecha é gravado. Já está gravado, já está lá na plataforma. Eu só vou liberando os módulos por etapas, porque eu quero que vocês assistam. Então, eu tenho o painel, né? Eu vejo até onde vocês estão assistindo. Não é para engavetar, entendeu? Ah, é baratinho, vou comprar e deixo lá no e-mail, nem abre e-mail. Não. É para fazer vocês voltarem a produzir, voltarem a faturar, melhorarem esse faturamento, mas ele é gravado, não tem encontro comigo, é 100% gravado, dúvidas vocês mandam ali abaixo nos comentários, tá? Mas pelo valor, gente, tá injeção na testa, né? Como diz. É um valor realmente que eu fiz aqui para vocês não terem desculpas de não estarem fazendo dinheiro com o conteúdo que vocês postam. Claro, na mentoria eu aprendo sobre isso, óbvio. Na mentoria você aprende não só o conteúdo flecha, não só esse funil, mas o funil redimido, o funil de vendas no A1, o funil de escala. Vocês aprendem sobre vendas de uma maneira geral, fechamento, negociação, sobre crenças, né? Começar a desprogramar crenças em relação à venda. Vocês aprendem sobre o propósito, né? Sobre alinhar o seu coração ao seu chamado. Vocês aprendem na mentoria sobre posicionamento, que aqui na Fórmula Flecha eu não consigo, porque é um curso, o intuito é ser rápido, para vocês aplicarem e já verem resultado. Mas na mentoria a gente fala sobre posicionamento, a gente constrói esse posicionamento, refina esse posicionamento. Então, a mentoria ela é mais profunda, e aí a gente tem encontros individuais, encontros em grupo, a proposta é diferente, mas tá precisando melhorar aí o faturamento, tá precisando dar um gás, entra no Funil Fórmula Flecha, que vai ser bênção, ok? Para quem tiver entrado, depois me manda lá no direct, Dri, tô dentro, vamos embora, vamos para cima. Já entendi que o conteúdo é uma flecha e faz parte da missão que Deus me deu. E para quem tiver reuniões comigo, porque eu sei que algumas que estão aqui têm reuniões comigo ao longo dos próximos dias para pleitear uma das vagas na mentoria, já já a gente se vê para a gente poder caminhar juntas nos próximos meses. Beijo e até o nosso próximo. Lembrando que não saia do grupo lá da WeClass, porque semanalmente, a não ser que eu tenha algum outro compromisso, semanalmente eu trago aulas gratuitas e transformadoras importantes como foi essa. Valeu a pena? Fala aqui para mim. Valeu a pena estar aqui nesse treinamento gratuito? Me fala aqui para a gente encerrar, para eu dar um tchau oficial. Valeu a pena, né? Sempre vale, que bom, fico feliz. Toda quarta-feira, às 10h10, eu te espero para a nossa WeClass. Beijo e até a próxima.